Flamengo venceu o Alcas 4-0. Fez aquilo que se espera diante de um fraco adversário. Quer vencer com autoridade. Não foi o bastante para ser líder do grupo na Libertadores, porque o Racing fez o mesmo placar diante do Ñublense. E porque o Flamengo não foi capaz de derrotar o Alcas, pelo contrário, perdeu de virada lá em Quito, e também não foi capaz de derrotar o Ñublense jogando no Chile. Ou seja, pontos importantes que o Flamengo deixou de ganhar contra equipes muito fracas e que pesaram na classificação. Mas passou em segundo, segue vivo na Libertadores, ok. A grande questão é que, além do jogo e da ótima participação do Bruno Henrique, o atacante do Flamengo participou da entrevista coletiva ao lado do técnico Jorge Sampaoli e foi perguntado com relação à informação que eu trouxe essa semana, informação de bastidor, de que alguns jogadores, não todos, evidentemente, as pessoas têm que entender a coisa sem levar tudo ao pé da letra. É óbvio, quando você fala que jogadores não querem fazer determinada coisa, ou não gostariam, você não está falando de todo mundo. Não existe um grupo que todo mundo pensa igual. Então, para ser bem claro, como eu já falei no meu canal, repito aqui, alguns jogadores, ou parte do elenco, torceu o nariz, os narizinhos foram torcidos, no momento em que Jorge Sampaoli tentou aproveitar aquele período de data FIFA, depois de 2 dias de folga, tá? Após a partida contra o Grêmio, e mais segunda e terça, e na quarta, indo treinar só no final da tarde, começo da noite, então foram 2 dias e mais, um bom período do terceiro dia, né? Livre de atividade, para descansar, recuperar, depois de um período até de quase um mês aí, sem folgas, com o técnico argentino. Então o Sampaoli pensou em fazer o quê? Alguns dias com 2 períodos de treinamento, né? Nem todo mundo gostou. Essa é a informação que eu trouxe. Nem todo mundo gostou. Claro que treino em 2 períodos não é uma coisa muito comum no futebol, mas é uma tentativa do técnico de recuperar o tempo perdido, porque ele não fez pré-temporada e rodou um time com problemas que estão evidentes. E não é porque ganhou do Alcas, gente, de 4-0, só um torcedor lunático, um torcedor muito bobo, que vai, por conta de um 4-0 no Alcas, achar que não aconteceu o 4-0 do Bragantino 6 dias antes. Vergonhoso. Se chutar uma bola no gol. O que não houve jogo contra a equipe do Santos. Péssima atuação. Venceu o Santos em frangalhos e com muita dificuldade. Esses jogos aconteceram, como outros jogos ridículos que o Flamengo fez esse ano, com diferentes treinadores. Perdeu para o Maringá com o Mário Jorge, fracassou no Mundial de Clubes, perdeu também a final do Carioca de forma vergonhosa com o Vitor Pereira. A própria derrota com o Alcas foi com o Vitor Pereira, empate com o Ñublense já foi com o Sampaoli, agora mesmo a derrota para o Red Bull Bragantino foi com o Sampaoli, fora os do ano passado. Então o time do Flamengo ele tem variado demais no nível das suas atuações. E nos últimos jogos, como eu já destaquei, vinha atuando com mais empenho nos jogos de mata-mata. Os 2 com o Fluminense e o jogo contra o Racing, porque a água começou a bater aqui na Libertadores. Não podia perder para o Racing. E com o Fluminense estava engasgado. Então, mobilização de mata-mata, outra pegada, o Flamengo competitivo. E contra Santos, Grêmio e principalmente Red Bull Bragantino, partidas com outra conduta. Até contra o Grêmio ganhou, mas permitiu que o Grêmio finalizasse muito. Coisa que não aconteceu contra o Fluminense nos 2 jogos, nem mesmo diante do Racing. Então essa mudança de comportamento ela é evidente, isso não é uma opinião, isso é uma constatação. Se você percebe vendo. E a informação que eu trouxe, que eu apurei lá de dentro, foi de que jogadores, parte do elenco, alguns atletas, não curtiram a ideia do São Paulo de fazer tantos treinos em 2 períodos. Ele fez alguns, não tantos quanto ele gostaria, segundo apurei, e isso acho que reforça a tese de que é preciso uma conduta uniforme dentro do elenco, no sentido de acatar tudo aquilo que a comissão técnica quiser fazer para melhorar o rendimento da equipe e trabalhar com muito empenho, com muito afinco. Porque é evidente que o time do Flamengo não está apresentando aquilo que dele se espera. É só observar a conduta do time durante essa temporada. E o nível de exigência é muito alto, porque é o melhor elenco do Brasil, os jogadores são muito bem pagos, a estrutura do clube é ótima, o salário não atrasa há mais de uma década. O Flamengo cumpre as suas obrigações. Então, quando o Flamengo faz partidas tão ruins como fez durante esse ano, e até também no ano passado, apesar dos títulos, evidentemente isso vai gerar muitos questionamentos e muitas críticas. E passa da hora desse grupo de jogadores abraçar uma causa, seja lá qual for o técnico da vez é o Jorge Sampaoli, e retomar o caminho de grandes atuações, para poder realmente brigar pelos títulos que estão em jogo. É isso que se espera. É por isso que se questiona o nível de atuações do Arrascaeta. Se não jogasse nada, ninguém questionaria. Mas ele é um excepcional jogador, é o craque do time.
Tem jogado esse ano aquilo que pode? Claro que não. É evidente que não. Por quê? Não consegue terminar muitas partidas. Por quê? Então isso tem que ser questionado. O próprio Gabriel não está num bom momento. O Pedro andou numa fase ruim. Agora parece já melhorar um pouco e tal. Já fez o seu gol, fez uma boa partida contra o Alcas. Vamos observar. Então, vamos combinar, né, gente? Só um torcedor que gosta mais de jogadores do que do próprio clube para não perceber que esses jogadores, apesar dessa vitória sobre a fraca equipe equatoriana do Alcas, eles estão devendo à própria torcida. Eles precisam apresentar mais, porque eles são capazes. E se são capazes, não podem entregar tão pouco como entregaram até agora em 2023. Isso me parece uma obviedade.